A paz de Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Salmo de número 52, versículo 8. Esse salmo vai falar a respeito de um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido para executar a vontade de Deus como rei. E a Bíblia vai dizer nesse Salmo de número 52, versículo 8, olha o que Davi disse: Eu, porém, sou qual oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Glória a Deus. Olha que versículo, o que Davi está dizendo. Eu, porém, sou qual oliveira verde na casa de Deus. Olha aí. Davi, sabemos que esse salmo fala da perseguição que Davi estava sofrendo da parte de Saul. Davi estava sendo perseguido dia e noite, porque Saul queria de qualquer maneira, a qualquer custo, tirar a vida de Davi. Ele queria ceifar a vida de Davi. E Saul, ele, juntamente com os seus homens, o seu exército, estava atrás de Davi. E Davi, nesse salmo, ele teve que fugir, ele teve que se esconder. Mas graças a Deus, que aqueles que buscam a Deus com fé, com coração sincero, Deus protege, Deus guarda. Está escrito, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livres guarda. Então Davi era guardado por Deus. Deus mandava um anjo para guardar Davi, porque sozinho Davi não ia conseguir por muito tempo se esconder ou fugir. Até porque Davi, uma certa vez, ele disse: entre mim e a morte, apenas um passo. Se Davi desse um passo em falso, um passo errado, ele poderia ser capturado por Saul e perder a sua vida. Saul queria a cabeça de Davi. E os homens ali, ordenados por Saul, aqueles homens de guerra, homens, estavam ali perseguindo Davi também. E nesse salmo, Davi estava sendo perseguido de uma tal maneira que Davi, ele olhou para a esquerda, para a direita, não viu uma saída. Mas Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma porta de escape. Porque Davi era assim, ele olhava para o alto, como diz a palavra: eleva os meus olhos para o alto, para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi, nesse salmo, ele sendo perseguido, ele teve que se esconder na casa do sacerdote Aimeleque, o sacerdote. Davi teve que se esconder, até o sacerdote Aimeleque se espantou por ver Davi ali, pedindo refúgio, pedindo um abrigo, porque ele estava sendo perseguido por Saul e os seus homens. E Davi pediu a ele que ficasse ali um tempo, talvez um dia, uma noite. E Davi, ele ficou ali. Aimeleque ficou assim meio surpreso, com aquela surpresa. Davi chegou de repente ali, porque Davi estava sendo perseguido e
E Davi achou ali um refúgio, ali na casa do sacerdote Aimeleque, né? E Davi, ele chega a dizer e a falar para mim e para você sobre a confiança em Deus. Você vê que ele fala aí, ó, eu confio na bondade de Deus, porque Deus é bom. A bondade de Deus, ela é para sempre. Deus é bondoso, né? Deus, ele sabe como socorrer os seus filhos, aqueles que clamam, aqueles que suplicam, aqueles que se humilham perante ele. E Davi chega a falar sobre a confiança, ou seja, para mim e para você alcançar a bondade de Deus aqui na terra, você precisa confiar. Eu preciso confiar. E além de confiar, Davi ele fala uma coisa nesse versículo, ele fala, eu, porém, sou qual oliveira verde na casa de Deus. Olha aí, a oliveira, né, uma árvore que o povo de Israel plantava muito. E essa árvore, a oliveira, ela, espiritualmente falando, ela significa força, vigor, energia, perseverança, porque essa árvore oliveira, ela, quando ela é cortada, quando ela é queimada, as suas raízes brotam, se fortalece e ela volta a crescer novamente e produzir frutos, essa árvore oliveira. Então por isso que Davi, ele está se comparando a uma oliveira, a uma árvore chamada oliveira. Por isso que ele diz aí, eu, porém, sou qual oliveira na casa de Deus. Ou seja, Davi estava enraizado na casa de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Então, Davi, ele perseverou. Então, ele está se comparando a uma oliveira verde na casa de Deus, que em meio à sequidão, em meio às angústias, às perseguições, às tristezas, os problemas da vida, Davi, ele se manteve firme, ele perseverou, mesmo sendo perseguido dia e noite por Saul, mesmo andando pelo deserto, de noite, de dia, e muitas das vezes até ali sofrendo, né, passando necessidade de água e de pão, mas Deus sempre providenciava para Davi. Então Davi, ele compara a vida dele com essa árvore de oliveira. Eu, porém, sou qual oliveira verde plantada na casa de Deus. Então, essa árvore oliveira, ela simboliza isso aí, força, vigor, energia, né? Perseverança. Então, Davi está ali dizendo para mim e para você que eu e você somos comparados a essa oliveira se nós estivermos plantados na casa de Deus, plantados na presença de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus, nós vamos ser também comparados a essa oliveira, mesmo que seja cortada, queimada, né? As suas raízes vão brotar, vão crescer novamente, vai produzir frutos, a perseverança. Então, essa árvore simboliza espiritualmente perseverança, assim como Davi perseverou, plantado na casa de Deus, né? Ali, diante das perseguições, das adversidades, ele perseverou porque ele estava plantado na casa de Deus. Os seus pés estavam firmados no caminho do Senhor, como essa oliveira, né? E então, Davi, ele falou que nós temos que confiar em Deus. Ele falou, temos que confiar. Eu confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Ele diz aí nesse versículo 8, ou seja, a nossa confiança tem que estar em Deus aqui nessa terra e na eternidade também. Porque está escrito, ele disse aí, eu confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Ou seja, Davi está dizendo, ó, a nossa confiança, a sua confiança, a minha confiança em Deus, ela deve estar aqui
na terra, para sempre, enquanto você viver. Enquanto você andar nessa terra, enquanto você estiver vivo, respirando o fôlego de vida, enquanto você estiver aqui nos planos de Deus, você deve confiar em Deus aqui para sempre, nessa terra, em meio às adversidades, às lutas, às tribulações da vida. E eternamente também. Ou seja, se você confiar na bondade de Deus aqui para sempre, enquanto você viver nessa terra, essa confiança ela vai gerar, ela vai ir para a eternidade. Ou seja, você confia em Deus aqui, mas você também confiará em Deus na eternidade, porque essa confiança na bondade de Deus aqui na terra vai gerar para a confiança na eternidade. Ou seja, Davi está dizendo, ó, eu confio em Deus aqui, eu estou com Deus aqui, em meio às lutas, em meio aos problemas da vida, eu estou com Deus em qualquer situação, na alegria ou na dor, na saúde, na doença, na escassez ou na abundância, eu estou com Deus aqui para sempre, confiando nele, na bondade dele para sempre, mas também na eternidade. Eu estarei com ele lá na eternidade, confiando nele, porque eu estarei lá, ele disse. Então, Davi, nesse versículo, está falando para mim e para você. Não importa as perseguições que você esteja passando, talvez as suas perseguições são emocionais, talvez as suas perseguições são psicológicas, são sentimentais, talvez a sua perseguição é uma enfermidade, é um desemprego, é um problema na família, é um problema com você mesmo, mas você tem que confiar na bondade de Deus. Porque Deus chega e põe um basta, põe um ponto final, porque ele pôs na vida de Davi um ponto final e um basta nessa perseguição. Porque Davi estava correndo de um lado para o outro e várias vezes ele teve que se esconder. Porque além de Saul estava perseguindo Davi e os homens de Saul, quando Davi se escondeu aí na casa do sacerdote Aimeleque, quando ele ficou escondido lá, teve um homem que dedurou. Ele dedurou Davi, um homem chamado Doeg, que era um guerreiro, que era um valente lá de Saul, um homem de guerra também. Esse Doeg, ele ficou sabendo, que Davi estava escondido lá na casa do sacerdote Aimeleque, e ele foi lá até o rei Saul dedurar Davi, foi entregar Davi. Ou seja, não podemos confiar em todo mundo. Não podemos confiar em todo mundo que talvez está ao nosso lado, está nos rodeando. Não podemos confiar em todo mundo que talvez diz ser seu amigo, sua amiga, gostar de você, Não podemos confiar em todo mundo. A verdade é essa. Porque este homem, o qual ele conhecia Davi também, e Davi conhecia ele, mas esse soldado, esse homem chamado Doeg, ele entregou Davi para Saul, dizendo: Saul, eu sei aonde Davi está escondido. Na mesma hora Saul disse: aonde? Ele está escondido na casa do sacerdote Aimeleque. E esse próprio homem chamado Doeg, ele foi um homem de más obras, um homem com coração ruim, coração perverso, maldoso. Este próprio Doeg, ele matou ao fio da espada alguns sacerdotes lá no tempo do profeta Samuel. Ele matou porque o rei Saul mandou matar. E ele foi o único que se levantou ali, deixou o mal dominar o seu coração. E ele foi lá, a mando de Saul, e matou ao fio da espada vários sacerdotes no tempo do profeta Samuel, sem pena e sem dó. E isso aí pesou para ele na balança de Deus. Porque a balança de Deus, ela é fiel e verdadeira. A balança de Deus
ela não é enganosa. E esse Doeg, ele pagou muito caro. Ele pagou um preço muito caro. Deus cobrou dele duramente, porque ele matou os sacerdotes do Senhor, a mando do rei Saul. Ele entregou Davi, falou onde Davi estava. Mas Davi, nesse versículo 8, ele fala sobre a confiança na bondade de Deus, porque em todo o tempo Davi confiou na bondade de Deus. E além de Davi confiar na bondade de Deus para sempre e eternamente, aqui e lá na eternidade também, Davi, ele diz que se comparava a uma oliveira verde plantada na casa de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, acho que é Salmo 86 ou 85, vai dizer: bem-aventurados são aqueles que estão plantados na casa do Senhor. É isso aí, medita nessa palavra, medita nesse versículo, Salmo de número 52, versículo 8. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja, que as bênçãos de Deus venham sobre você, sobre mim, sobre os nossos filhos, famílias, parentes, amigos, vizinhos, nossos irmãos em Cristo, cada família brasileira e estrangeira. É isso aí. Confia na bondade de Deus para sempre, ou seja, aqui nessa terra para sempre e eternamente também. E não se esqueça, você é como uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. Amém? Fique na paz. Fique na bênção. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus é em primeiro lugar. Oh glórias! Amém! Fique na paz.